Oração de confissão. Estamos estudando o Salmo 32 e o Salmo 51. Oração de confissão é o tema da nossa reflexão bíblica. Estamos estudando o Salmo 32 e o Salmo 51. E hoje a leitura bíblica está no Salmo 51, do verso 10 ao verso 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar? Pai eterno, na tua presença nós nos voltamos e suplicamos-te, Senhor, para que teu Espírito Santo, neste momento, nos leve a confessar os nossos pecados, de forma que nós possamos nos apresentar com as nossas vidas santificadas diante de ti. Pai, traze à nossa mente os nossos pecados. Senhor, quantas vezes nós temos proferido palavras pesadas, palavras torpes, palavras chulas. Quantas vezes, ó Pai, dos nossos lábios saem brincadeiras, piadas, que entristecem o teu Espírito Santo. Quantas vezes nós tomamos o teu nome em vão. Pai, perdoa os nossos pecados. Constranja-nos, Senhor, a renovar o nosso espírito e a vivermos uma vida de transformação. Pai, perdoa, porque temos guardado ressentimento, amargura. Perdoa, Senhor, e transforma o nosso coração. Pai, perdoa, porque muitas vezes fazemos julgamentos. Quantas vezes, ó Pai, o nosso coração é mau ao julgar uma outra pessoa. Quantas vezes somos precipitados nas nossas conclusões, baseados em uma maldade. Quantas vezes nós não permitimos o contraditório, não permitimos ouvir o outro e antecipadamente nós emitimos um juízo de valor e julgamos o nosso irmão. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, pecado de mente, de boca, de coração. Assim como perdoaste o teu servo Davi, nós queremos nos voltar para ti e sermos restaurados em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, ao longo das semanas, nós temos estudado sobre a necessidade de confissão. A necessidade de confissão. Eu até me referi o pecado da ausência de confissão, o pecado da culpa, o pecado
de não confessar os nossos pecados a Deus. O pecado de não buscarmos a santificação diária. Então nós precisamos da oração de confissão de pecado. Precisamos nos voltar a Deus e colocar diante dele aquilo que nos faz sentir culpados. E hoje no Salmo 51, o salmista, ele clama a Deus, ele suplica para que Deus restituísse a sua alegria. Ele havia perdido a alegria. É isso que o pecado faz. O pecado rouba a alegria, rouba a paz. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Em sua oração, ele clama a Deus: Senhor, devolva a alegria. E ele clama para que Deus criasse nele um coração puro, um coração reto. Olha, queridos, essa tem sido constantemente uma das minhas orações. Nós temos visto que muitas vezes temos a percepção, o entendimento de que Deus não responde às nossas orações. O apóstolo Tiago diz que nós oramos de forma errada. Está aqui um exemplo da oração que nós devemos fazer. Nós devemos pedir a Deus para que Ele possa criar em nós um coração puro. Um coração puro é uma mente pura. É um coração em que não há maldade, dolo. E pedir a Deus para que Ele possa renovar dentro de nós um espírito inabalável, ou seja, de não cedermos ao pecado. E aí então o salmista, ele pede para que Deus possa devolver, restituir a alegria da salvação, para que Deus possa livrá-lo dos crimes de sangue. No caso do salmista, por ser rei, ser o comandante do exército, ele tinha poder sobre a vida das pessoas. E o próprio Salmo 51 é uma oração de confissão, de arrependimento, porque ele havia cometido crime de sangue. Nós também estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos. E não necessariamente a outros crimes, a outros pecados, que quando nós cometemos, nos rouba a alegria. E foi a experiência que Davi estava vivendo. Então por isso ele se volta a Deus e ele clama para que Deus possa livrá-lo, não permitir que ele voltasse a cometer aquele pecado. Então ele diz que se Deus agir daquela forma, a sua boca se encherá de alegria. É um canto, um cântico, que ele, Davi, iria manifestar os louvores, e somente um coração alegre, uma vida santificada, é que expressará os louvores que irá agradar a Deus. E na sequência, ele também diz que Deus não aceita, Deus não se agrada de ofertas de pessoas que não confessam o pecado. Que o sacrifício então que vai agradar a Deus é um espírito quebrantado, é humildade, um espírito humilde diante de Deus. Então eu preciso, dia após dia, clamar em oração para que Deus possa me purificar e me dar um espírito humilde, que eu possa exercer o domínio próprio sobre o orgulho.
não permitir ser dominado pelo orgulho. Então, aqui no caso, o salmista, ele pede a Deus essa mudança, que é uma mudança sobrenatural. É um novo coração. O profeta Ezequiel chama de retirar o coração de pedra, o coração duro, o coração pecaminoso, e dar um novo coração, coração de carne. É uma vida transformada. Então, nós precisamos de uma mudança sobrenatural. Precisamos de uma obra exclusiva de Deus na minha vida, Ezequiel, e na sua vida que está me acompanhando. Não se trata de um esforço humano. Para isso, cabe-nos reconhecer os nossos pecados e clamar pela intervenção do Senhor nosso Deus. Somente Deus pode, então, retirar de nós esse coração duro, esse coração pecaminoso. Eu tenho encontrado com irmãos em Cristo, com ovelhas, que têm dificuldade de reconhecer o seu pecado. E então, eu quero te ajudar a trazer à sua memória a sua experiência de conversão, o dia que você teve o encontro com Cristo. Há pessoas que alegam, que dizem que teve o encontro com Cristo, mas que não tiveram uma experiência de sentir o peso do pecado. Há pessoas que quando recordam da sua conversão, elas não têm nenhum testemunho, nenhum relato de uma transformação, da percepção de um pecado na sua vida. E há pessoas que, quando se convertem, elas sentem o peso do pecado tão grande que elas choram. Antes e depois. Então faça um exame. Lembre o dia que você confessou Jesus Cristo. Há poucos dias, uma irmã me falou que quando ela teve um encontro com Cristo, ela se percebeu num estado pecaminoso indescritível. E ela chorou muito tempo, porque ela se sentiu esmagada pelo peso do pecado. Ora, se você não sentir o peso do pecado, o caso é grave. Eu recomendo que você se volte em humildade diante de Deus e que você peça perdão. Que pecado ou que pecados são esses? Em outro momento eu citei, não é? Trago novamente, Gálatas capítulo 5, o verso 19 em diante, que nos traz essa descrição. E prostituição, impureza e lascívia. Aqui nós temos pecados relacionados à sexualidade, desejos ilícitos, idolatria, feitiçarias, inimizades no relacionamento familiar, relacionamento conjugal, quem sabe no trabalho. Inimizade. O que provoca a inimizade? O que faz com que uma pessoa cultive a inimizade? A inimizade é romper relacionamento, é não perdoar o outro por uma falta, é usar de palavras que humilham o outro, é usar de maldade com o outro, gerando então essa inimizade. E inimizade é pecado. A inimizade, ela tem como base o orgulho.
o texto bíblico fala de porfias, que são as maldades, ciúmes, ira. Interessante que a palavra de Deus também diz que nós até podemos irar, mas não sermos dominados pela ira. Há uma ira que nós podemos nos reportar como sendo uma ira santa, uma ira necessária, mas devemos exercer o domínio sobre ela, para que não sejamos dominados por ela. Ira, a ira pecaminosa é o que está se referindo o texto bíblico. É interessante que o texto ele vai agravando, ele fala da inimizade, depois ele fala das discórdias. No caso aqui, a inimizade lá é uma situação, é um relacionamento em que você coloca o outro na posição de inimigo, você coloca na posição de adversário. E a discórdia é ficar discordando de tudo, de todos, contestando. Há pessoas que têm o hábito de contestar. Vejo isso no relacionamento entre esposo e esposa, ou entre dois irmãos, estão frequentemente discordando, cultivando as diferenças, é a discórdia. Dissensões, olha, novamente o texto continua agravando, falando também da discórdia e inimizade, as facções, que é a divisão. Quando fala-se de facção, nós podemos lembrar do crime, não é? Que é formar um grupo adversário de outro. Invejas, há pessoas que não admitem o pecado da inveja. A inveja é relacionada à cobiça, não é apenas desejar ter aquilo que é do outro. Há pessoas que estão sempre desejando aquilo que é do outro, e há pessoas que estão sempre se comparando. Esse sempre se comparar também é inveja e é cobiça. Bebê disse, no caso aqui, aqueles que vivem embriagados, glutonaria, é pecado que as pessoas nem falam, e coisas semelhantes a essa, o texto bíblico diz que esses estão gravemente em pecado. Então eu tenho aqui uma descrição, uma narrativa dos nossos pecados. Vamos pensar por um instante ainda. O pecado do orgulho, que dá origem à arrogância. A arrogância é arrogar para si, é chamar para si um status de superioridade, a vaidade ou a soberba, tudo como resultado do orgulho. Aqui o texto bíblico se referiu à ira, que é a explosão, a gritaria, né, as palavras pesadas, a avareza, que é a usura, que é não ter misericórdia, compaixão e generosidade. Então nós temos aqui, de uma forma geral, nós possuímos uma inclinação ao pecado. O salmista Davi, ele reconhece o seu estado de pecado. No caso dele, o pecado do orgulho, do adultério e crimes de sangue. E confrontados pelo profeta Natã, então, ele reconhece e ele pede perdão. Perdão. Nós também precisamos reconhecer e pedir perdão. Esta é a recomendação da palavra de Deus. Oração de confissão. Se dirija a Deus e peça ao Senhor nosso Deus para que te constranja, para que você de fato possa confessar os seus pecados. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com você. Deus o abençoe. Se você tem um motivo de oração, compartilhe conosco no nosso grupo do WhatsApp, ou no chat do YouTube, ou Instagram, ou envie aí para a Larissa, que sempre está nos ajudando e compartilhando conosco os motivos de oração, e eu estarei orando com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado porque a tua palavra tem nos edificado, tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem nos constrangido a vivermos uma vida de santidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Bye, bye.